Glória a Deus. Eu creio que o Senhor quer falar conosco, e eu queria muito que você abrisse seu coração, porque eu queria estar sentado ouvindo essa palavra, de verdade. Eu não queria compartilhar essa palavra, eu queria ouvir essa palavra. Mas eu sei que o Senhor ministra no nosso coração quando nós estamos debruçados na palavra e quando nós estamos também compartilhando a palavra. E eu quero começar com Juízes, capítulo 6, versículo 11. Irmãos, eu quero te convidar também a você estar sensível. Eu tenho percebido que muitas vezes, irmãos, a gente está vivendo um tempo que às vezes a gente tem que te lembrar para orar por alguém, a gente tem que falar agora vai orar por alguém. Irmãos, a gente não precisaria ser lembrado para a gente orar por alguém, a gente teria que ter essa sensibilidade. E nós queremos que será um tempo de a gente viver um avivamento de Deus. Nós vamos ter 40 horas de jejum e oração. Nós estamos preparando aí um tempo de 7 semanas de oração com a igreja, com os líderes. Líder está convocado, né? Não tem nem opção. Mas com a igreja, estar junto para a gente estar orando, estar em alinhamento, em um momento profético, 7 semanas proféticas aí para a gente poder estar orando. Depois até eu vou adiantar isso, vou avisar os líderes ainda também, algumas coisas que nós definimos, mas até eu vou ver com o pessoal da escola bíblica, se vocês preferem estar no curso em paralelo, né? Nós continuarmos para cumprir toda a escala, ou vocês preferem participar dessas quartas proféticas e depois nós retomamos o curso. Vou colocar lá uma enquete para você resolver isso com a gente, você decidir também. Mas nós cremos, sabe? Temos orado muito, temos conversado muito, converso muito com o pessoal da intercessão. Quanto que é importante a gente estar em oração? Não é só orar, mas a oração tem que moldar o nosso caráter, a oração tem que moldar o nosso coração, a oração tem que nos deixar ensinável e tantas outras coisas. Amém? Então, se prepara, tá bom? Nós vamos estar aí nessas semanas mais intensas. Eu creio que, eu confesso, irmãos, que muitas vezes até eu entro um pouco em crise, em um pouco de tristeza, porque às vezes é tão difícil a gente se reunir para o propósito de Deus, sabe? Às vezes cada um tem a sua agenda, cada um tem os seus compromissos, mas é tão difícil a gente estar junto para cumprir um propósito de Deus, sabe? Então, tem sido desafiador. Por isso a gente quer fazer na quarta, porque quarta-feira é um dia que os irmãos estão na igreja, e a gente, se precisar, remaneja, muda algumas coisas, mas eu tenho me sentindo incomodado, irmãos, porque às vezes eu entendo, todo mundo tem tempo, cada um tem um tempo diferente. Às vezes, para você, o seu dia disponível é segunda, ou para o outro é o sábado, mas o grande desafio tem sido nós, como igreja, estarmos reunidos nos mesmos dias. E eu quero, de uma forma saudável, provocar isso em você, para que a gente possa estar mais juntos, sabe? Tenho sentido muito falta disso, da equipe, da liderança, dos irmãos, e isso também molda o nosso coração, irmãos. Sabe, isso molda a nossa aliança. A nossa aliança não é concordar com tudo, porque se você só está junto porque concorda, o dia que discordar, tchau. Não é assim, eu creio que Deus quer moldar o nosso coração. Amém? Mas não é sobre isso a palavra, vamos para a palavra. Juízes, capítulo 6, versículo 11, quem achou, diga amém. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas no lagar, para escondê-los dos midianitas. Irmãos, é interessante esse texto, porque o contexto dessa história é um tempo de perseguição, é um tempo de medo, é um tempo de insegurança, onde o povo de Israel está sendo perseguido. E Gideão aqui, representando um juiz, é um momento que poderia não ser um juiz, não dar a resposta, não ser usado, mas diante do medo, diante da insegurança, diante dos desafios, ele está lá trabalhando. E a primeira coisa que eu quero falar sobre essa palavra é quanto que nós estamos dispostos a trabalhar no tempo difícil. Porque aqui nós vemos que Gideão, a Bíblia diz o quê? Ele está malhando trigo no lugar de prensar uvas. Não era o lugar ideal. Talvez você está esperando o dia ideal para você trabalhar. O dia que eu tiver tudo perfeito, o dia que eu concordar com tudo, eu vou trabalhar. Irmãos, Deus usa quem está disponível nos dias difíceis. Ah, não, para mim não concordo, não quero mais ser usado. Irmãos, quantas vezes você está impedindo Deus de te usar? Imagina se José falasse: eu estou na prisão, eu fui injustiçado, ninguém me dá ouvido, não quero mais trabalhar, não vou mais orar por ninguém, não vou mais profetizar, porque eu estou chateado, porque eu não fui compreendido. Nós vemos aqui que Gideão, ele não parou de trabalhar, irmãos. Ele teria todos os motivos para falar: não quero mais trabalhar, não dá, está cansado, sabe, está difícil, estou sofrendo risco. Ele poderia ter parado.
Mas a Bíblia diz que Gideão estava trabalhando num tempo difícil, tempo de perseguição, tempo que as coisas não fazem sentido, tempo de adversidade. Irmãos, quantas vezes eu me incluo nessa, não quero mais fazer porque eu estou chateado. Não vou fazer porque eu não fui compreendido. Imagine se a gente fizesse isso. Gideão, se tivesse feito isso, aliás. Você acha que Gideão teria sido um juiz que venceu a batalha? Sabe, irmãos, a gente gosta muito de celebrar no dia da vitória, mas só tem vitória quem permanece na dificuldade. Nós estamos falando sobre identidade, aqui está revelando a identidade de Gideão. Gideão não tem uma identidade firmada em Deus só quando ele concorda com tudo, só quando é favorável. Mas a grande pergunta é, como nós estamos agindo no tempo da incerteza? No tempo de incerteza, nós estamos ficando parados, estamos retrocedendo, estamos nos escondendo numa caverna, ou estamos aqui, eis-me aqui, como nós falamos semana passada. Sabe, irmão, Gideão nos ensina uma lição. É tempo de perseguição, é tempo de dificuldade, é tempo de pensar em desistir. Mas ele fala, se eu precisar trabalhar num lugar impróprio, eu vou trabalhar, mas eu não vou parar. Sabe, irmão, talvez você entrou aqui hoje, e você está esperando o dia ideal, o lugar ideal, o momento ideal, o ambiente ideal, a equipe ideal. Deixa eu te falar, o dia que você estiver esperando isso, o dia que tiver tudo ideal, não precisa de você. Deus não quer te usar nos dias ideais. Os dias ideais só vão mostrar o que nós fizemos nos dias difíceis. Gideão, ele permanece nos dias difíceis. Gideão trabalha nos dias difíceis. Irmão, trabalhar no dia favorável, qualquer um trabalha. Tocar em dia de imersão, qualquer um toca. Pregar em dia de imersão, todo mundo quer. Mas Deus não quer nos usar em dia de imersão. Deus quer nos usar todo dia. Gideão não está aqui no dia da conferência. Eu estou trabalhando, vim servir. Gideão está trabalhando no dia da incerteza. Gideão está trabalhando no dia que não tem reconhecimento. Gideão está trabalhando no dia da perseguição. Isso revela a nossa identidade, irmãos. Mas a grande questão é como que nós estamos alinhados com a identidade e com o propósito de Deus nos dias mais difíceis. Porque nós vemos Gideão, por exemplo, quando nós vamos lá para Juízes, capítulo 6, versículo 36 ao 40, vamos lá. E nós não somos diferentes em tempos de fraquezas, nós testamos Deus. E talvez, irmãos, o problema, é óbvio que nós não devemos testar Deus, mas o problema não é testar Deus. O problema é você continuar justificativas após justificativas, desculpas após desculpas e nunca tomar decisão. Olha o que a Bíblia diz. Gideão disse a Deus, eu quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio. Como prometesse, Deus já tinha prometido. E Gideão está aqui, será mesmo que Deus vai me usar? Será mesmo que eu fui escolhido? Será mesmo que eu sou canal de Deus? Vê, porém, uma porção de lã à eira, ao terreno. E se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, eu saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Olha que interessante. O próprio Gideão já está dizendo, como o Senhor prometeu. Ele sabia que era uma promessa de Deus. Ele não tinha dúvida que Deus tinha prometido. Mas por falta, talvez, de uma revelação de identidade, muitas vezes está, será mesmo que Deus vai me usar? Será mesmo que eu fui escolhido? Será mesmo que eu tenho potencial? Será mesmo que Deus me ama? E assim aconteceu. E Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Então Gideão disse outra vez, não estava satisfeito, não bastasse uma vez, vamos testar Deus de novo. Não se acenda a tua ira contra mim, Deus. Deixa-me fazer só mais um pedido. Ou seja, Gideão ainda vendo, testificando tudo que Deus tinha feito, confirmando que Deus tinha feito, eu quero testar de novo. E ele diz assim, deixa-me fazer mais um pedido, permite-me fazer um teste com a lã, e dessa vez vai ficar seca a lã, e que haja orvalho sobre toda a terra. E assim fez Deus naquela noite. Somente a lã ficou seca, mas o orvalho ficou coberto, o chão ficou coberto de orvalho. Sabe, irmãos, eu creio que muitas vezes nós somos como Gideão. Nós estamos testificando o poder de Deus, estamos vendo o agir de Deus, mas muitas vezes nós estamos questionando, será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus está com a gente? Será que eu fui escolhido? Sabe, muitas vezes, irmãos, nós somos como aquelas crianças que queremos estar no controle de tudo. Já viu aquela criança que é dona da bola? Eu só brinco se for do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero mais. Às vezes a gente é dessa maneira, irmãos. Não concordei, não quero mais ser canal de Deus.
Gideão, ele está testando a Deus aqui porque ele quer ter confirmação após confirmação, ele quer ter segurança. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Se você quer servir Deus, não dá para você ter segurança. Ou você escolhe confiar e depender de Deus, ou você escolhe ter controle e segurança e fazer do seu jeito. O que Deus está mostrando para Gideão aqui, Deus é tão misericordioso que Deus ainda, diante desses testes de Gideão, Deus confirma mais uma vez aquilo que ele tinha prometido. Mas quantas vezes, diante de situações assim, irmãos, nós ficamos testando para ganhar tempo, para justificar os nossos fracassos. Não, sabe por que eu não fiz? Porque eu estou orando para saber se Deus quer fazer. E muitas vezes nós somos como Jonas, irmãos. Deus chamou Jonas, mas Jonas faz o quê? Não concordo com o que Deus vai fazer, não vou não. Deus quer levar ele para Nínive. Não, eu não acho legal o que Deus vai fazer. Porque às vezes a gente é aquela criança com o dono da bola, sabe? A gente quer do nosso jeito, se não for do nosso jeito, magoei. Irmãos, aqui Deus está revelando a nossa identidade em olhar para Ele, não olhar para nós. E muitas vezes nós estamos fazendo exatamente o que Jonas fez. Por eu não concordar, birrei, não quero mais, e eu vou contrário. Criança faz isso. Criança, bebê, vai deitar no chão lá e vai esgoelar. Não vou mais. E sabe qual é o problema que nós vemos na vida de Jonas? E muitas vezes eu e você não somos diferentes de Jonas. Todas as vezes que a gente impede o propósito de Deus, você atrasa a vida de quem está ao seu redor. Porque enquanto Jonas está birrento, não quero mais, eu não concordo com o que Deus vai fazer, eu não vou para Nínive porque o povo não merece, ele está atrasando o povo no navio, está vindo tempestade, está tendo prejuízo porque estão jogando tudo fora, e Jonas está lá, não quero. Sabe, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós para que nós não venhamos viver dessa maneira. Sabe, imagina se José, eu vou dar o exemplo mais uma vez de José, imagina se José, na prisão, chega lá o copeiro, Deus, disseram para nós que você é um homem de Deus, que revelações. Eu não quero, não conta comigo. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente está impedindo o propósito de Deus porque a gente está chateado, ou porque a gente não está resolvido, ou porque a gente não crê que Deus vai fazer na promessa que a gente já sabe que é promessa, como Gideão diz, como o Senhor prometeste. As duas vezes que Gideão faz um teste com Deus aqui, ele mesmo dá a resposta, faz aquilo que o Senhor prometeu. Se é promessa, irmão, a gente precisa aprender a confiar. O problema, irmãos, é que às vezes a gente está esperando um dia favorável para trabalhar. Não, quando tiver 32 mil homens, quando tiver uma equipe de louvor com 45 guitarristas, 50 bateristas, aí eu vejo que é Deus. Quando tiver um staff com 250 pessoas disponíveis, eu vejo que é Deus. Irmão, aí você não precisa de Deus. Aí você é bom demais, você gerou uma equipe boa. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente está deixando de depender para ter estratégia, porque a estratégia traz segurança. E esse é o grande desafio. Gideão, quando tem a resposta de Deus, ele está, uau, agora Deus vai fazer, porque eu tenho 32 mil homens, estou tranquilo. O nosso povo é numeroso, nós temos um exército preparado. Aí Deus vem mais uma vez e diz, mas Gideão, deixa eu te contar um negócio. Não vai ser do seu jeito. 32 mil homens é gente demais. Se eu fizer com 32 mil homens, você não vai se lembrar que foi eu que fiz, você vai achar que foi a sua capacidade. Sabe, irmãos, diante de algumas negativas, às vezes, diante de alguns nãos, diante de algumas frustrações, a gente pensa em desistir, a gente está fragilizado. Mas é esse momento que a gente precisa aprender a confiar em Deus, porque não é do nosso jeito. Sabe, é naquele momento que você precisa trabalhar no lugar impróprio, trabalhar no lugar que não é o ideal, como o Gideão está lá, malhando trigo no lagar. Esse é o momento que você precisa depender de Deus, porque não é um momento favorável, não é o dia que você está disposto, é o dia que às vezes você está arrebentado. Sabe, irmãos, às vezes eu vou orar por alguém e não é o meu melhor dia, às vezes eu estou triste, eu estou chateado, estou preocupado, mas isso não define quem eu sou, o que me define é quem é meu Pai. Irmão, se eu estiver esperando o dia que eu estou bem para orar para alguém, irmão, para com isso, não é sobre mim, eu não vou entregar o que eu tenho, eu vou entregar o que Deus me deu. Sabe o problema? Às vezes a gente está esperando um dia favorável. O dia que eu estiver feliz, o dia que eu for levantado, o dia que eu for pastor. Irmão, Deus não usa você no dia favorável. O dia favorável só expressa o que você foi nos dias difíceis. Irmão, sabe, eu tenho sentido essa necessidade de verdade, um incômodo. O quanto que às vezes a gente pede para um orar pelo outro, você está assim, Você tem mais empolgação em ver um jogo da Copa do que participar de um culto. Participar, porque não é assistir, né? Você não vem para assistir um culto. Sabe, irmãos, a gente precisa deixar de ser frio. A
A gente tem que deixar a frieza de lado. O que mais me preocupa é muitas vezes a gente estar indiferente na presença de Deus. Gideão, ele tinha um dia difícil, Gideão tinha um momento incerto, mas isso não foi motivo para ele desistir. Irmãos, eu não julgo, talvez você tenha um monte de motivo para desistir. E eu não sou diferente de você, eu também tenho motivo para desistir. Tem dia que eu vou sorrir para você, mas por dentro eu estou arrebentado, porque eu sou humano. Eu tenho vulnerabilidades, e os líderes me conhecem muito bem. Eu não tenho dificuldade de mostrar que eu estou triste, que eu erro, que eu tenho um problema. Mas o que nos define, irmãos, não é o dia que a gente está bem. O que nos define é mesmo os dias difíceis, a gente continua com o mesmo Deus. Nos melhores ou nos piores dias, Deus continua sendo Deus em nós. O grande desafio, irmãos, é nós estarmos dispostos a confiar, como diz Juízes capítulo 7, versículo 2. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Irmãos, cuidado com o orgulho e cuidado com o egocentrismo. A gente pode cair no erro de achar que a gente que está fazendo a obra de Deus. A gente pode cair no erro de achar que Deus só está fazendo porque a gente está lá. Isso é um grande erro. Deus, então, ele reduz de 32 mil homens para 300 para mostrar, fala: Gideão, não é sobre você, mas é sobre o Deus que você serve. Esses dias eu tenho orado e às vezes eu não entendo algumas coisas, mas eu falo: Deus, a igreja não é minha, a equipe não é minha, os líderes não são meus, faça a sua vontade. Talvez alguns, por inocência ou até por falta de maturidade, às vezes a gente quer ser como aquele dono da bola. Tá bom, quero ver jogar a bola, jogar futebol sem a minha bola, porque eu vou embora. Tá tudo bem, gente. A igreja não é nossa, a igreja não é de nenhum líder, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. E essa é a grande questão. Mas quando Deus diz para Gideão: não serão com 32 mil homens, serão com 300... Deus está querendo mostrar que nós não vencemos batalhas na nossa força, na nossa estratégia, meu irmão. Toda batalha é vencida na dependência em Deus. E é difícil depender de Deus, irmãos. Porque depender de Deus, você precisa abrir mão da sua vontade. Depender de Deus, você precisa abrir mão da sua capacidade. É interessante que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28 diz: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Versículo 28. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, diz assim: eu sou essa coisinha. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as coisas que não são, para invalidar os que são. Deixa eu te falar, quando Deus pega de 32 e reduz para 300, é exatamente isso que Deus está dizendo. Gideão, você não vai vencer na sua capacidade, no seu grupo, na sua força, na sua estratégia, na sua capacidade, na sua força. Não. Quem vai vencer essa batalha sou eu. Sabe, talvez você está passando um tempo difícil, irmãos, mas isso Deus quer provar e Deus quer te tratar para mostrar que não é a sua capacidade. Talvez você diz assim: eu não sou capaz. Quem já disse isso? É por isso mesmo que Deus quer te usar. Porque se você falar: Deus, deixa comigo que eu resolvo, Deus não vai te usar, porque não é sobre a sua força. Talvez você diz: mas eu não consigo. É por isso mesmo que Deus quer te usar. Porque não é você que vai fazer. Quando Moisés diz: mas eu não sei nem falar, mas Deus disse assim: fica tranquilo, não é você que vai, o eu sou eu. Talvez você diz assim: não tem ninguém melhor que eu, não? Tem um monte de gente melhor que eu, que você. Mas Deus não quer usar quem é bom. Deus quer usar as coisas loucas desse mundo. Mas eu não tenho capacidade, eu não sou bom. É por isso mesmo que Deus quer te usar, meu irmão. Sabe qual é o nosso problema, a nossa crise? Quando a gente se acha bom demais e acha que os outros que estão sendo levantados não são bons. É que Deus quer mostrar isso. Não é a nossa bondade, não é o quanto que a gente é capaz, mas é o quanto que a gente depende dele. Talvez você diz assim: ainda não deu tempo, ainda não chegou o tempo. Meu irmão, pare de desculpas. Talvez você diz assim: eu não estou pronto. Deixa eu te contar um segredo. Eu também não estou. Se você esperar o dia que você estiver pronto, irmãos, Deus não precisa mais de você. Deus não te usa quando você está pronto. Deus te usa quando você está disponível.
que Gideão está aprendendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: é Deus mostrando que ele não precisa estar pronto, ele não precisa estar preparado, ele não precisa esperar o tempo dele, ele não precisa esperar o tempo ideal. O que ele precisa é dizer: eis-me aqui, faz então, Deus. Eu creio, descansa e faz. Talvez Deus não tenha feito algumas coisas na sua vida porque você não está permitindo que ele faça. Porque é um momento incerto, porque é um momento impróprio, é um momento que vai contra as estatísticas, mas está tudo bem. Mas diante disso, irmãos, a grande questão é como que nós estamos lidando com tudo isso. E o final dessa história, Juízes 8, 22 e 23, nos ensina uma lição de humildade, nos ensina uma lição de dependência. Que tudo isso que Deus faz, de tirar 32 para 300, é exatamente para Gideão entender isso. Porque os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e o seu filho, o seu neto, pois vocês nos libertou das mãos de Midian. Aí o versículo 23 diz assim: não, eu não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem o meu filho reinará sobre vocês, é o Senhor que reinará sobre vocês. Agora, irmãos, vamos pensar comigo. Se Gideão tivesse vencido essa batalha com 32 mil homens, e o povo falasse: Gideão, você é demais, reina sobre nós. Gideão ia falar assim: eu fiz a estratégia, eu preparei a melhor igreja, eu sei cuidar de pessoas, eu fiz gestão. Deixa comigo que eu vou resolver seu problema. Talvez o nosso erro é isso, irmãos. A gente quer ter resposta para tudo, quer ter estratégia para tudo. Mas a redução de 32 mil homens para 300, nada mais é o forjar o caráter, o coração, tratar processos para que Gideão pudesse entender. Não é sobre você, não é sobre a equipe, não é sobre a estratégia, não é sobre a estrutura, mas é sobre a dependência. E para finalizar, Juízes capítulo 7, versículo 17. Se você ver à noite, a palavra vai ser um pouco diferente. Tem outras coisas, mas eu quero finalizar em Gideão. Eu quero usar esse texto que eu estava lá orando na hora do louvor e ele nem estava no esboço, mas eu quero finalizar com ele e eu quero orar com vocês. Juízes capítulo 7, versículo 17. Nós vamos ler até o 22. Vou ler lá que a NVI está mais atualizada. Ele lhes disse: observem-me. A versão NVT diz: olhem para mim. Façam o que eu fiz. Olha que interessante. Gideão está dizendo assim para o povo. É um tempo que eles estão indo para a batalha. É o tempo da incerteza. É o tempo da guerra. Gideão chama a responsabilidade como líder e diz assim: olhe para mim. Observe o que eu estou fazendo. Façam o que eu fizer. E quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Versículo 18. E quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Versículo 19. E Gideão e os 100 homens, 100 porque eles separaram três grupos de 100, que o acompanhavam, chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, e assim que foram trocados os sentinelas, os vigias, então tocaram as suas trombetas e quebraram os cântaros, ou os vasos que tinham nas suas mãos. Versículo 20. E as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, os vasos, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a mão direita. E gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Versículo 21. E cada homem mantinha a sua posição. Cada homem mantinha a sua posição. Cada homem mantinha a sua posição do acampamento. E todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez o que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros, contra as suas espadas. E muitos, porém, fugiram para Bet-Síria, e dizendo a Zereá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de... Aqui minha vista fraquejou, estou sem óculos, tá, bate. Irmãos, entenda algo que a gente está aprendendo nesse texto. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, eu quero orar sobre isso. Gideão, no momento da guerra, ele diz assim: olha para mim, faça o que eu fizer.
Irmãos, talvez a gente está querendo mostrar como faz, mas a gente não está disposto a fazer. Talvez a gente está aqui, se fosse eu faria desse jeito e tal, mas você não está disposto a fazer. Às vezes a gente quer ensinar, mas a gente não quer fazer. Gideão aqui, ele diz assim, ó, vamos lá, faça exatamente o que eu fizer, olha para mim, e aquilo que eu fizer você vai fazer. Esse texto também nos ensina sobre unidade, irmãos. Porque quando eles gritam pelo Senhor, por Israel, por Gideão, eles estão dizendo, nós somos um só corpo, uma só família, uma só fé, uma só equipe. É interessante esse texto que, primeira coisa que Gideão chama a responsabilidade, porque com certeza, irmãos, os irmãos, por mais com fé que tem, vem aquele medo, né? Será que nós vamos vencer? Será que nós vamos ser envergonhados? Será que nós vamos passar por um tempo difícil? E é interessante esse texto que nós vemos que eles vencem com armas poderosas, né? Quem vence guerra, irmãos, com trombeta, com vaso, com tocha? Isso nos ensina uma lição, meus irmãos. Talvez a gente está querendo vencer batalha com a nossa força, a gente está querendo vencer batalha com a nossa estratégia. É como um jogo, se você pegar um jogo, a melhor ferramenta, a melhor arma vence guerra. E talvez você está sendo muito natural para vencer as batalhas que você está passando, está vivendo. Mas aqui nós aprendemos que primeiro Deus ele reduz a equipe de 32 para 300 para mostrar que não é a sua força, não é a força de Gideão, mas é a força do Senhor. E para complicar ainda mais, falando naturalmente, além de ter um número reduzido de homens, um número insignificante perto do exército dos midianitas, ele ainda fala, mas tem algo a mais. Além de você ser um número inferior, você vai com armas como trombeta, vaso, cântaro e tocha. Irmãos, se a gente tivesse uma batalha aqui em Rio Grande, falasse, ó, vamos vencer essa batalha com tocha, com trombeta, com vaso, você ia dar risada, falar a verdade. Ou talvez você falar, não conta comigo, porque eu não sou tão tolo assim. Mas isso nos mostra, como a Bíblia nos ensina, a nossa batalha, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra governos, mas muitas vezes a gente precisa aprender a parar de ter justificativa para tudo e confiar mais em Deus. Sabe, eu creio muito, irmãos, que nós vamos vencer batalhas com oração. Mas não adianta a gente orar se a gente continua falando mal do irmão. Não adianta a gente orar se a gente não está disposto a perdoar. Não adianta a gente orar se não estiver disposto a confiar em Deus. Porque a nossa oração tem que ser condizente à nossa atitude. Oração, orar e ter ação. Não tem como eu falar, Pai, perdoa, assim como eu perdoo. Se eu só oro bonito, mas não estou disposto a perdoar. Não tem como eu falar, Deus, traz um avivamento sobre Rio Grande da Serra, se eu não estou disposto a ser o primeiro a servir nesse avivamento. Não, mas eu quero ser o líder desse avivamento. Então Deus está nos tratando, irmãos, a entender que não é do nosso jeito. E essa identidade está sendo firmada em nós, é entender que os dias difíceis não mudam a nossa identidade. Os dias de lutas não mudam quem nós somos em Deus. Você não deixou de ser amado porque está passando uma dificuldade. Você não deixou de ser alguém de Deus porque você não está vivendo o seu melhor momento. E isso resume muito o que nós falamos. Você não é importante pelo que você faz, mas é pelo que você é. Mas eu creio que o Senhor está trazendo um avivamento, irmãos. É um tempo de nós nos debruçarmos na palavra, é um tempo de nós prostrarmos os nossos joelhos, prostrar mais que o nosso joelho, o nosso coração. E talvez diante de batalhas que nós queremos levantar e estender as mangas e falar, pode vir que eu estou pronto. É o momento de a gente se prostrar ao chão e falar, Senhor, eu não vou vencer batalha com a minha força. Mas toda batalha vai ser vencida com o meu joelho. Sabe, irmãos, quando Jesus ensina sobre dar a outra face, não é que você vai ser bobo, então, ou você apanhou, apanha mais. Mas dar a outra face é se calar diante do momento que você quer gritar. Dar a outra face é, mesmo que você está sendo injustiçado, tá, tudo bem, é Deus que me justifica. Irmãos, eu confesso que tem muitos momentos que eu quero me explicar demais. Mas eu falo, Deus, me segura, porque primeiro que eu não tenho que fazer isso, porque isso é a minha força, é a minha justiça. E segundo, que Deus não precisa disso. Talvez nós entramos aqui hoje como Gideão. Nós paramos de trabalhar na hora que era para trabalhar, porque não é a hora que está tudo ideal, não é no melhor dia, não é na melhor conferência. Deus quer ver você trabalhando nos dias difíceis. Talvez você parou nos dias difíceis, talvez você parou porque você não concordou, talvez você parou porque está difícil, porque tem perseguição, como Gideão estava passando por isso.
Mas, irmãos, que mérito tem não fazer quando está difícil e fazer quando está tudo bem? Qualquer um faz quando está tudo bem. Talvez você entrou aqui hoje, irmãos, e assim como o Gideão também, nós gostamos de ficar testando a Deus, né? Mas será que Deus está mesmo? Eu vou fazer mais uma coisa. Se Deus estiver, talvez você está na quinta, na sexta, na 10ª tentativa, ou testando Deus, e Deus está confirmando, e você continua lá incrédulo. Sabe, até quando Deus vai ter que confirmar, irmãos? Ou, deixa eu te falar um negócio. Talvez você está orando para que Jesus faça algo. Quem está orando para Jesus fazer algo aqui, seja sincero? Eu vou te contar um segredo. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus já fez algo. Faz 2026 anos atrás. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? A gente está orando para Deus fazer o que Ele já fez. Deus já te perdoou, Deus já te curou, Deus já te deu uma nova chance. Mas talvez você está orando como se isso nunca tivesse acontecido. Irmãos, se Cristo morrer na cruz não for suficiente, nada mais vai ser suficiente na sua vida. Se Cristo ter entregado a vida dele por você não for suficiente, não tem mais nada que a gente possa fazer por você. Talvez você está esperando o pastor fazer algo por você, talvez você está esperando o seu irmão fazer algo por você. Deixa eu te falar, se a sua expectativa está nisso, está totalmente errada. Porque a nossa expectativa tem que estar em olhar para a cruz e ver que aquela cruz está vazia, porque um dia, aquele que era o meu lugar, o Senhor se entregou e deu vida e vida em abundância. Todo pecado, toda injustiça, toda morte que estava sobre nós, Ele levou sobre si. E isso muda tudo. Talvez está passando uma grande batalha, irmãos, e você está tentando toda a justificativa, toda estratégia vencer essa batalha. Deixa eu falar, você não vai vencer essa batalha com estratégia. Você vai vencer essa batalha quando você realmente confiar no Senhor. Se for necessário, eu vou vencer essa batalha com trombeta. Mas quem vence batalha com trombeta? O povo de Deus vence. Talvez você vai vencer batalha quebrando vaso, mas quem vence batalha quebrando vaso? O povo de Deus vence. Talvez você vai vencer batalhas com tocha na mão, mas quem vence batalha com tocha na mão? O povo de Deus vence. Deixa eu te falar algo, talvez você esqueceu que você é povo de Deus, que você é filho amado. E você está querendo vencer batalha como o mundo vence, com força, com justiça, com armas poderosas. Mas deixa eu te falar, isso não é o povo de Deus. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante. E tudo isso é um processo para que a gente entenda o que nós lemos lá em Gideão 8. Gideão, governe sobre nós. Eu não posso governar sobre vocês, porque quem governa sobre vocês é o Deus de Israel. Que essa seja a nossa motivação, que essa seja o nosso propósito verdadeiro. Se não for isso, irmãos, talvez a gente se perdeu no meio do caminho. Eu queria te convidar a você colocar a sua vida diante do Senhor hoje e realmente refletir sobre isso, irmãos. Sabe, a gente tem a tendência de muitas vezes estar triste, achar que é para mim, porque isso, aquilo, não. É para nós, é para mim essa palavra também. Primeiramente para mim, eu ia estar ouvindo essa palavra, eu não ia estar ministrando essa palavra. Mas é tempo de nós realmente dependermos do Senhor. Talvez você está esperando Deus fazer algo, Deus já fez, meu irmão. Talvez você está esperando uma palavra de confirmação, Deus já confirmou. Talvez você está esperando uma palavra de afirmação, Deus já afirmou. Você é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Até quando você vai viver esperando aquilo que Deus já fez? Até quando você vai esperar um elogio para Deus te usar, meu irmão? Até quando você vai esperar o dia ideal para você começar? Gideão, ele não começou no dia ideal. Gideão começou no dia de perseguição, no dia da fraqueza, no dia de pensar em desistir, irmãos. Tem dia que a gente vai estar arrebentado, mas não é sobre nós, isso não é hipocrisia. Vai ter dia que eu vou estar triste, mas eu não vou deixar de orar pelo meu irmão, não vou deixar de abençoar meu irmão. Sabe, irmãos, nunca perca a oportunidade de abençoar um irmão. Sabe, a insensibilidade, ela tem feito a gente deixar de abençoar o irmão. A insensibilidade tem feito você deixar de orar para alguém que precisava tanto da sua oração. Porque você está cheio de justiça. Porque você não concorda, ou porque você não está bem. Meu irmão, a igreja não é sobre estar bem, a igreja é sobre olhar para Cristo. E quando a gente olha para Cristo, tudo é diferente. Talvez está passando batalhas. Gideão também estava passando batalhas, mas ele não venceu com força humana. Mas ele venceu olhando para o Senhor.
Senhor, não permita que nós venhamos esperar o dia ideal, não permita que nós venhamos esperar o dia confortável, não permita que nós venhamos esperar o dia que nós concordemos com tudo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Meu irmão, se a gente fosse diferente, se a gente não fosse como Gideão, irmãos, se Gideão fosse como nós, aliás, imagina ele, com 300, não quero, não vou não. Com trombeta, não conta comigo não quero mais. Que é exatamente o que nós estamos fazendo com o Senhor, meu irmão. Não, eu não concordo, trombeta não vence guerra, eu não quero mais não. Senhor, com vaso? Não, isso eu não estou de acordo, eu não quero mais. Irmãos, não é sobre a nossa opinião, não é sobre a nossa vontade, não é sobre a nossa estratégia, mas é sobre o Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã, você entregar toda a ferramenta que você colocou na sua mão de expectativa. Talvez a sua expectativa é a sua oratória, talvez a sua expectativa é a sua estratégia, talvez a sua expectativa é a sua justificativa, mas isso não vence batalha. O que vai vencer batalha é falar: Senhor, não consigo, mas se o Senhor está comigo, então eu vou, pode contar comigo. Senhor, eu não consigo, com 32 eu achei que seria mais fácil, mas se o Senhor está dizendo que com 300 eu vou vencer, pode contar comigo, Senhor. Senhor, eu não consigo, para mim eu já tinha preparado as melhores armas de guerra, mas se o Senhor está dizendo que é com tocha, com vaso, com trombeta, tá bom, Senhor, pode contar comigo. Talvez o Senhor está te testando, irmãos, para você ser usado nos dias desfavoráveis. Deus não quer te usar em dia favorável, qualquer um é usado em dia favorável. Mas Deus quer ver o seu coração nos dias difíceis. Deus quer ver o seu coração nos dias que nada faz sentido. Deus quer ver o seu coração nos dias que parece que tudo está dando errado. Gideão estava vivendo isso e Gideão disse: tá bom, Senhor, eu entendi. Vai ser do seu jeito, não vai ser do meu jeito. Eu queria te convidar nesse momento, feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado. Se você quiser se prostrar diante do Senhor, se você quiser sair do seu lugar, vir na frente. Mas eu queria te convidar a não ficar indiferente. Pelo amor de Deus, não fique indiferente. O Senhor está aqui, não fique indiferente na presença dEle. Você não pode sair do mesmo jeito quando o Senhor se faz presente.